Eu tenho certeza que a maioria das pessoas no seu dia a dia assistem filmes norte-americanos que são produzidos em Hollywood e acabam esquecendo que existe o resto do mundo inteiro fazendo seus filmes e contando sobre a sua própria cultura. Então, para tirar vocês dessa bolha dos Estados Unidos, nesse vídeo aqui eu vou indicar 5 filmes chineses para vocês. Então, já aqui no começo desse vídeo, se vocês gostam aí do cinema asiático, vocês vão se inscrever aqui no canal, deixa o seu like se você gostar de alguma indicação e bora lá começar com esse vídeo. Mas antes de começar com esse vídeo, sim, meu olho tá bem zoado, eu não sei o que é isso, eu acredito que não é conjuntivite porque não tá ardendo tanto. E uma outra questão que eu queria já adiantar aqui pra vocês é que provavelmente ao longo desse vídeo vocês vão observar que a luz desse vídeo vai ficar um pouquinho diferente, porque querendo ou não eu levo um certo tempo para gravar, porque a gente vai errando, vai gravando de novo, e eu tô gravando bem no finalzinho da tarde, então eu tô usando aqui a luz do meu quarto, mais a iluminação do sol, mas daqui a pouco o sol some, então vou ter que usar a iluminação do ring light, então fiquem atentos que se vocês verem essa mudança aí de luz, não estranhem. Mas bom, pessoal, vamos lá, eu decidi aqui gravar essa indicação de filmes chineses para vocês, porque já tinha um bom tempo que eu não vinha aqui no canal e trazia dicas de filmes para vocês, mas uma coisa que eu posso garantir para vocês é que esse vídeo aqui foi o vídeo de indicação mais difícil que eu já fiz, não por falta de repertório e por falta de opção, mas porque a gente vai falar agora sobre uma indústria cinematográfica que retrata e fala sobre uma cultura muito diferente da nossa. Então os filmes que eu vou indicar aqui para vocês, pode parecer que para muitas pessoas esse tipo de filme ele seja muito estranho no sentido da forma como os atores fazem a sua interpretação, da forma como eles filmam, da forma como os atores e os personagens agem, como a gente está muito distante dessa realidade, algumas coisas podem parecer bem esquisitas pra gente, mas eu já deixo adiantado que quando vocês forem assistir esses filmes que eu indicar agora pra vocês, vocês têm que entender que a gente realmente está falando sobre períodos históricos diferentes da China, e nesse vídeo aqui eu vou buscar mesclar um pouquinho mais os tipos de filme que eu vou indicar pra vocês, porque se vocês procurarem alguns vídeos aqui no YouTube, vocês vão notar que a maioria das pessoas que indicam filmes chineses, ou elas só indicam filmes de Kung Fu, ou elas só indicam aqueles dramas ou romance que participaram de grandes festivais de cinema e que são filmes que quase ninguém conhece. Então nesse vídeo eu vou mesclar um pouquinho mais disso daqui, e esse vídeo vai envolver uma questão de muito gosto pessoal, porque alguns filmes eu assisti recentemente e me tocaram profundamente, enquanto outros filmes que eu vou indicar aqui pra vocês são filmes que eu assisto desde criança e desde aquela época eu adoro. Então logo aqui na quinta colocação, o filme que eu vou indicar para vocês vai ser O Mestre das Armas. Esse filme, protagonizado pelo Jet Li, que é um dos meus atores de artes marciais preferidos, conta a história de um homem que é um mestre do Kung Fu, o mais popular e melhor lutador de Kung Fu da cidade onde ele mora, que após sofrer uma grande tragédia na sua família, ele acaba se isolando da sua cidade, e quando ele volta, ele precisa recuperar a honra do seu povo através do Kung Fu, porque quando ele volta, a China está passando por uma guerra, a China está sendo bem devastada e dominada pelo público estrangeiro, então através do Kung Fu ele tem que enfrentar vários inimigos diferentes, e esse é um dos melhores filmes de Kung Fu para quem de fato quer começar a assistir filmes de Kung Fu, porque esse filme ele mistura muitas características de filmes de Kung Fu que eram feitos lá nos anos 70 e nos anos 80, com filmes de Kung Fu que são feitos nos anos 2000 e de 2010 pra cá, e todas as cenas de luta são todas muito bem feitas. O Jet Li ele dá um show aqui de interpretação, tanto nas cenas de luta quanto nas cenas mais dramáticas, porque devido a algumas situações bem tristes que acontecem na vida do seu personagem, o ator ele segura a carga dramática muito bem, e como eu disse, ele sabe lutar Kung Fu, ele consegue fazer todas as suas acrobacias, ele não precisa de dublê, e toda a coordenação das lutas é muito legal de se acompanhar. A história do filme é bem dinâmica, sem falar que o filme ele foi baseado na vida do mestre Huo Yuanjia, que era um mestre nas artes marciais e é considerado um herói nacional para os chineses. E o quarto filme que eu vou indicar aqui para vocês vai ser o filme Flores do Oriente. Agora a gente sai de um filme de Kung Fu e vai agora para um filme de drama, e aqui a gente está falando de um filme que é realmente aqueles tipos de filmes mais autorais, que se passa durante a Segunda Guerra Mundial
Mundial, onde um estrangeiro ele é contratado para fazer o funeral de um padre em plena China durante a Segunda Guerra Mundial, onde a igreja onde o padre iria ser enterrado acaba servindo de refúgio para algumas meninas que vivem ali naquela região da igreja e também serve de refúgio para algumas garotas de programa. E esse filme ele foi estrelado pelo Christian Bale, que no caso você já se surpreende bastante porque é um filme de fato que é uma produção chinesa que conseguiu trazer o Christian Bale, porque afinal de contas o diretor desse filme é um diretor extremamente bem conceituado. Eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas o rosto e o nome dele vai estar aparecendo aqui na tela. Inclusive esse diretor ele já participou de diversos festivais de cinema super importantes, ele já ganhou diversas premiações, então talvez seja por conta disso que o Christian Bale ele aceitou a participar desse filme. E é um filme que tem uma história muito legal, mas você se engaja muito mais pela história, principalmente pela interação dos personagens. Por mais que o filme ele tenha uma quantidade excessiva de personagem, você gosta ali de todos eles e a interação entre todos eles é muito interessante e é muito legal de você acompanhar a evolução do personagem do Christian Bale ao longo do filme. A forma como ele trata as mulheres no começo, para a forma como ele trata as mulheres no final, a forma que ele pensa no começo do filme é totalmente da forma que ele pensa no final, e é um filme que tem cenas muito fortes, é um filme que tem cenas bem chocantes ali do meio pro final do filme, e eu vou confessar pra vocês que no começo do filme ele demorou um pouquinho pra me pegar. Então se acontecer isso com vocês, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência aí no começo do filme, porque certeza quando você chegar ali na virada do primeiro pro segundo ato, você vai se agarrar com o filme e não vai querer soltar mais. Mas depois desse drama pesado de guerra, com certeza você vai querer um filme aí mais alto astral, então por isso mesmo que o terceiro filme que eu vou indicar aqui pra vocês vai ser o filme Operação Condor, que no caso a gente não poderia deixar de falar do Jackie Chan em um vídeo onde eu indico filmes chineses. No caso, esse filme ele é uma continuação de um filme chamado Armadura de Deus, só que pra assistir esse filme Operação Condor, que é o filme que eu tô indicando, pode ficar tranquilo que você não precisa nem saber que esse primeiro filme chamado Armadura de Deus existe. No caso, a gente acompanha a história de um agente secreto que ele é contratado para descobrir aonde foi enterrado um tesouro durante a Segunda Guerra Mundial. E a história desse filme, tanto a estrutura como a estética dele, lembra muito os filmes do Indiana Jones. Só que aqui nesse filme você vê que a questão do humor está muito mais forte o tempo todo. Por mais que o Jackie Chan ele seja um ator de artes marciais, aqui as lutas elas estão presentes, mas elas sempre são abordadas através de um clima mais descontraído. O Jackie Chan ele sempre procura fazer muitas graças em todas as cenas de luta. Então é um filme muito divertido, com cenas de ação de tirar o fôlego, e ali nos anos 90, quando o filme ele foi lançado, o Jackie Chan ele estava no seu auge físico. Então esse filme aqui, um dos principais motivos que eu resolvi indicar ele para vocês, é porque é um dos filmes que eu vi o Jackie Chan fazendo as suas maiores loucuras. Então, além da história também ela ser bem dinâmica, a interação entre os personagens ser bem legal, é um filme extremamente divertido. Você vê que é um filme ali que também os recursos práticos estão presentes o tempo todo. Então, é basicamente um Indiana Jones feito na China, super divertido, que vale a pena que vocês deem uma assistida. Mas se vocês não gostam aí de filmes de luta chineses, eu vou indicar aqui outro drama para vocês que talvez seja um pouquinho mais difícil de se assistir, que vai ser o filme Lanternas Vermelhas, que no caso esse filme também foi dirigido pelo mesmo diretor do filme que eu acabei de indicar, que é o Flores do Oriente. No caso aqui a gente acompanha uma jovem que ela precisa deixar sua família e se casar com um senhor que é bem mais velho do que ela, e essa menina ela vive durante os anos 20 da China, e ela acaba tendo que se casar com esse cara e viver ali junto com ele, com as outras esposas desse homem. E eu falo que esse filme ele é bem mais difícil de se assistir porque a narrativa dele é muito mais lenta. Esse é aquele tipo de filme que, se você não se apegar e não se sentir empático pela situação que a personagem principal tá passando, pode ter certeza que você vai achar esse filme um saco. Mas é muito legal de você assistir esse filme para você, além de ficar sabendo como que era a vida de muitas mulheres que viviam na China durante aqueles anos, como também é um filme muito bonito, é um filme onde os diálogos são todos bem feitos, onde você vê que cada cena de conversa, de diálogo é cheio de
de subtextos e metáforas, e além do filme ele ser muito bem feito, você vê ali que tanto o cenário como o figurino é tudo muito bem produzido. Você vê que a questão como o diretor ele trabalha a cor nesse filme é muito legal, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse filme foi principalmente a interação ali da protagonista com as outras mulheres que vivem ali, as outras esposas do senhor. E no caso é muito legal de se acompanhar isso, porque você vê ali que no começo é apenas uma falando uma coisinha errada da outra, e depois começa toda uma intriga acontecendo. Então se você realmente se apegar ali à história da protagonista, pode ter certeza que você vai achar o filme muito legal. Mas para finalizar essa lista aqui, se de fato o que você quiser assistir de filmes chineses for filmes de Kung Fu, eu vou indicar um filme aqui um pouquinho mais antigo para vocês entenderem um pouquinho mais como que era feito os filmes de Kung Fu alguns anos atrás. E o filme que eu vou indicar para vocês vai ser o filme Garras de Aço, que no caso é outro filme protagonizado pelo Jet Li, e pelo jeito como vocês já perceberam, eu sou muito fã do Jet Li. Inclusive o meu pai ele tinha uma coleção de filmes do Jet Li, eu assistia praticamente todos esses filmes, e como eu era criança que não saía muito de casa, eu assistia e reassistia esses filmes diversas vezes, e esse filme do Garras de Aço era um dos meus filmes preferidos. Primeiro porque é um filme de Kung Fu que ele tem uma história muito diferente do que qualquer outro filme de Kung Fu que eu já assisti. No filme a gente acompanha a história de um grupo de lutadores que eles acabam descobrindo um esquema de tráfico de escravo, e através disso eles precisam ali resolver todo esse conflito, ao mesmo tempo que as autoridades eles não querem resolver, então eles têm que botar a mão na massa e acabar com toda aquela palhaçada. E esse filme aqui é também um outro filme que foi inspirado ali, ou pelo menos pegou uma grande figura da China, que foi o mestre Wong Fei Hung, que no caso, se vocês estão mais habituados a assistir filmes de Kung Fu, provavelmente vocês já ouviram esse nome em algum filme chinês, que no caso esse daqui também é um dos mestres mais populares e é dito como um dos melhores artistas marciais da China. E no caso o Jet Li ele já interpretou esse personagem em alguns filmes diferentes, e aqui o Jet Li ele vive ali o personagem imponente e respeitado que o personagem precisa passar. E é muito legal esse filme porque ele é cheio de reviravoltas, então é um filme bem dinâmico de se acompanhar. É um filme curtinho que serve como um bom entretenimento também, e é muito legal porque o filme ele mistura algumas questões de suspense com piadas, como por exemplo, os discípulos do Wong Fei Hung no filme, você vê que todos são bem humorados, alguns até são bem caricatos, tem um que tem um dentão que ele é muito engraçado, e quando a gente vai ali para cenas de mistério, você vê ali que realmente toda a trama é bem construída, e as cenas de ação, elas são todas bem feitas. E eu quis indicar esse filme para vocês porque é através desse filme que vocês vão ter um breve deslumbre de como que eram os filmes de Kung Fu antigamente, que era de fato o pessoal lutando e fazendo falando aquelas onomatopeias de luta de Kung Fu que normalmente a gente sempre brinca e assiste também em diversos outros filmes. E é um filme que todas as lutas elas são bem coreografadas. É claro que tem um pouquinho daquela coisa fantasiosa do personagem, por exemplo, bater o pé na parede e subir uns 3, 4 metros de altura, mas são cenas bem feitas, onde tudo são bem conduzido. Eu gosto muito aqui da interpretação do ator que vive o vilão. É um vilão ali que algumas pessoas não possam ser que não goste tanto devido à interpretação do ator, mas uma coisa que ninguém pode negar, que é um vilão que tem muita personalidade. Inclusive tem um ator que aparece aqui nesse filme, que eu não vou lembrar o nome dele, mas o rosto dele vai estar aparecendo aí na tela para vocês, junto com o nome, que esse ator aqui, ele é uma lenda dos filmes de Kung Fu. Inclusive ele fez um filme que eu deveria ter indicado aqui, mas vai ficar para um próximo vídeo. Então assistam Garras de Aço, porque é um filme realmente bem legal. Bom pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, ativando a notificação, porque assim você vai ficar sabendo de todas as vezes que a gente lançar um vídeo novo. E segue o Diário do Cinema nas nossas redes sociais. Todos os links das nossas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição para vocês. E deixem nos comentários quais são os outros tipos de vídeo que vocês querem, ou outros tipos de filmes que vocês querem que eu venha aqui e indique para vocês. Como por exemplo, eu tô pensando em indicar filmes de outros países, como por exemplo filmes japoneses, coreanos, sei lá, filmes da África, filmes da Europa, filmes aqui da América do Sul. Deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber, e deixa aí também se vocês vão querer a parte 2. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.